dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo. Muito bom ter você por aqui. Para você que está passando na timeline e não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal. E o tema dessa live é superando o medo. Isso mesmo, vamos falar hoje sobre o medo. Do que você tem medo? Fala pra mim aí, do que você tem medo? Pois é, esse assunto vai ser abordado na live de hoje e eu tenho certeza que assim como eu, assim como muitas pessoas, você tem medo de alguma coisa. Oi Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo. Assim como eu, né, assim como milhares de pessoas, alguma coisa pode ser que você tenha medo. Isso é bom? Isso é ruim? Isso atrapalha? Isso trava o seu crescimento? A gente vai discutir na live de hoje sobre o medo e vamos falar sobre como superar o medo. Mas para isso a gente vai precisar entender o que é e como funciona o medo. Bora compartilhar essa live então? Então escolhe aí algumas pessoas para você poder compartilhar esse conteúdo. Manda aí para as pessoas que estiverem ao vivo no seu contato. Chama essas pessoas para virem para cá. Escolhe aí algumas pessoas e bora para cima compartilhar esse conteúdo aí. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Bora lá? Compartilhou? Compartilhado? Enviado aqui, compartilhado. Já escolhi pelo menos 10 pessoas para poder mandar. E hoje nós vamos falar sobre medo. Fala pra mim aí, você tem medo do quê? O que é que atrapalha o seu crescimento? Nesses últimos anos, trabalhando na área do desenvolvimento pessoal, trabalhando com inteligência emocional, eu tenho contato com muitas pessoas e a gente começa a descobrir alguns medos que as pessoas têm, que muitas vezes para nós é uma coisa muito estranha, mas realmente a pessoa carrega esse tipo de medo. E são dos mais variados possíveis tipos de medo. E esses medos vêm atrapalhando o crescimento de muitas pessoas. Mas sabia que esses medos podem ser tratados? É isso mesmo. Nós precisamos entender qual é a origem desse medo e como nós podemos fazer para poder agir em cima desse tipo de medo. Porque o medo é algo, é uma resposta, né? O medo é uma resposta emocional e fisiológica a uma ameaça percebida. Então é um processo que está ali à nossa disposição. E ele pode variar de desconforto leve à intensa ansiedade, né, dependendo da situação. Então o medo tem níveis, tem fases. O medo é algo que pode ser bom para você? Sim, ele pode ser bom. Ele é um fator de proteção, né? Ele é algo que pode te proteger. O medo não pode ser o fator definitivo da sua vida. Ele não pode definir o seu futuro. O medo não pode te paralisar. O medo não pode travar o seu crescimento. O medo não pode travar o seu processo. Por que eu estou falando isso? Porque como nós definimos aqui, é uma resposta emocional e fisiológica. O medo não nasceu com você. Sabia disso? Sabia que você não nasceu com medo? No entanto que você pega uma criança e você vai entendendo que essa criança vai adquirindo medo, porque as pessoas à sua volta vão colocando esse medo. Como eu disse aqui, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? O fator proteção, o instinto, né? Isso é muito bom, isso é importante porque vai ligar um sinal de alerta, vai fazer com que você entenda que existe um perigo, porque sem o medo você não entende as consequências que aquilo pode gerar para você, mas ele não pode ser um fator determinante, ele não pode travar o seu crescimento, ele pode agir até um certo ponto para ligar esse sinal de alerta e para você tomar as decisões necessárias a partir do momento que esse alerta foi ligado. Então o medo é uma resposta emocional, é uma resposta fisiológica a uma ameaça percebida. Ponto. É isso. É uma resposta emocional e uma resposta fisiológica para uma ameaça percebida. E aí ele pode variar aí na sua vida. Desde um desconforto leve até uma intensa ansiedade.
vai depender da situação, vai depender de como você vai agir. Eu lembro de um episódio, né, comigo nunca aconteceu do medo paralisar, de me deixar paralisado. Mas existem situações, né, em que as pessoas respondem a uma situação de medo, de perigo, das mais diversas maneiras. E dentro de um trabalho, né, estava trabalhando, estava orientando uma pessoa, tinha começado há pouco tempo a trabalhar ali, e essa pessoa estava desenvolvendo até bem a função, mas como essa função exigia uma resposta muito rápida diante da situação, exigia que tomasse decisões, né, imediatas, e essas decisões elas interferiam no resultado, né? Essa pessoa ela paralisou diante de uma situação, e eu estava próximo, né? E ela realmente paralisou. Ela não teve reação. Ela estava ali de corpo presente, mas ela não respondia. Ela travou, literalmente travou. Ela ficou paralisada. Mais ou menos como o episódio do Chaves, quando ele sente medo e ele paralisa, e ele faz um gesto lá e fica todo torto, tem que jogar água nele para ele voltar. Pois é, essa menina ela entrou nesse tipo de situação, onde ela travou. E rapidamente eu assumi o controle da situação, eu resolvi a situação pela experiência que eu tinha ali, trouxe essa menina para me acompanhar e ela foi aos poucos se movimentando, aos poucos ela foi se libertando dessa paralisação que o medo trouxe para ela. Uma situação difícil, uma situação complicada, onde exigia resposta, onde ela estava em xeque, né? E a reação dela naquele momento, por causa do medo, talvez das consequências de um erro, de uma falha, de alguma coisa, causou essa paralisação. O medo pode te paralisar. Na vida, nas respostas que você tem para sua vida, é da mesma forma. O medo pode sim te paralisar. O medo pode sim te travar. O medo pode sim fazer com que você não avance. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para isso, nós precisamos entender as raízes evolutivas do medo. O medo tem raízes evolutivas profundas, ajudando os seres humanos e outras espécies a sobreviverem ao longo da história. E ele nos alerta para perigos potenciais e nos motiva a tomar medidas de autopreservação. Então o medo traz esse papel de ajuda, né? Ele nos alerta para os perigos e nos motiva a tomar decisões que possam nos preservar, que possam nos proteger. Diante de uma situação perigosa, muitas vezes você foge e muitas vezes você luta. Muitas vezes você paralisa. Isso pode definir a sua existência. Isso pode definir a sua vida ou a sua morte. Dependendo da resposta que você tiver. Às vezes compensa você correr. Às vezes compensa você enfrentar. Às vezes compensa você parar. Não ter resposta nenhuma. Ficar simplesmente imóvel. Depende. Depende da situação, depende da resposta que você vai dar diante da situação. Porque às vezes o perigo pode fazer com que você fuja, às vezes o perigo pode te paralisar, às vezes o perigo pode fazer com que você enfrente, que você vá para a luta. São respostas muito rápidas, né? São estímulos muito rápidos. Mas o medo liga esse sinal de alerta, né? E faz com que a gente evolua nesse processo. E existe uma resposta fisiológica para o medo. Quando sentimos medo, o corpo entra em um estado de preparação para ação. Ou você vai lutar ou você vai fugir, né? Ou luta ou fuga. Isso inclui o aumento na frequência cardíaca. Quando você está com medo, o teu coração acelera, né? Dilatação das pupilas, libera adrenalina e uma tensão muscular, porque essa resposta precisa ser ali para sua proteção. Ou você vai para a luta ou você vai para a fuga. Essa descarga de adrenalina vai fazer com que você tenha a atitude naquele momento. Muitas pessoas agem
sem pensar. Elas agem, elas vão para a luta. E nessa luta elas podem se dar bem ou elas podem se dar mal. Na fuga elas podem se dar bem ou elas podem se dar mal. Porque é uma resposta imediata à situação de perigo. O nosso corpo tende a tomar essas decisões e de forma muito rápida. Por isso que às vezes você não sabe qual é a sua reação. De repente você está indo, uma pessoa te assusta, quando você vê, você leva a mão no instinto de proteção e você acaba machucando a outra pessoa. A intenção dela foi uma brincadeira, mas a tua reação foi uma reação de perigo, de medo. E esse medo, esse perigo levou você à proteção. Essa proteção acabou machucando a outra pessoa. Não foi uma resposta premeditada, não foi uma resposta pensada. Foi uma resposta diante de uma situação de perigo, de uma situação de medo, onde você tendeu a se defender e tender a se defender fez com que outra pessoa fosse machucada. Resposta a um estímulo. Resposta. É a resposta ao medo. Quando você é colocado numa situação de perigo, quando você é colocado numa situação de medo, isso causa uma resposta imediata, seja ela qual for. Às vezes pode ser uma resposta imediata boa, às vezes pode ser uma resposta imediata ruim. Nós não sabemos qual é o tipo de reação. Existe o medo racional e o medo irracional. Existem dois tipos principais de medo, o racional e o irracional. O medo racional é uma resposta a ameaças genuínas, enquanto o medo irracional é desencadeado por situações em que não representa uma ameaça real. Então existem situações reais onde causa o medo, onde você entende que existe um perigo e aí você está ali em uma situação. E existe o medo irracional de situações que você cria na sua imaginação. Por exemplo, o medo do escuro, o medo de algum bicho embaixo da sua cama, o medo de algumas coisas que nem existiram e você está conjecturando ali, imaginando que aquilo possa acontecer, né? E não existe essa situação. É um medo irracional, um medo onde você cria na sua imaginação. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar a verdade da mentira, e aquilo que você criar, ele vai sustentar. Então muitas vezes você cria uma situação de perigo, uma situação de medo, e o seu corpo está reagindo, ele está sendo estimulado àquela situação. E às vezes aquela situação não existe de verdade. Às vezes não existe um perigo eminente. Às vezes não existe esse perigo verdadeiro ali na frente, mas foi criado no campo da sua imaginação e o seu corpo se prepara para um estímulo. Olha que interessante. O medo, ele surge, mas depende. Muitas vezes pode ser uma situação real e outras vezes pode ser que não seja uma situação real. Eu não sei qual medo você está vivendo hoje, eu não sei qual que é a situação em que você está vivendo hoje. Qual tipo de medo está na sua vida hoje que paralisa o seu desenvolvimento pessoal? E aqui eu não estou falando de um medo real. Eu estou falando de um medo conjecturado, de um medo que você está criando muitas vezes para não avançar, o medo que você está criando muitas vezes para não crescer, o medo que você está criando muitas vezes para não realizar os seus sonhos, para não ser a pessoa que você foi projetado para ser. E quando você não é a pessoa que você foi projetado para ser, você se torna uma pessoa parável. Quando você é a pessoa que você foi projetado para ser, você se torna um imparável. O medo não pode ser o fator determinante da sua vida. O medo não pode definir o seu futuro. O medo não pode definir as coisas que estão por vir para a sua vida. Não o medo irracional. O medo real pode até te expor, pode até ligar um sinal de alerta, mas a decisão final tem que ser sua. Com medo ou sem medo. Com medo ou sem medo, a decisão final tem que ser sua. De forma racional. De forma consciente, de forma em que você entenda qual é a decisão que você tomou. Olha a neurociência por trás do medo. A amígdala, uma parte do cérebro, desempenha um papel central no processamento do medo.
ela avalia a ameaça e desencadeia a resposta de luta ou de fuga, ok? Outras áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, estão envolvidas na regulação do medo e na avaliação dos riscos. Então essa parte racional que você avalia os riscos está nessa região aqui frontal do cérebro, onde você vai ter a resposta do que você vai fazer e de como você vai agir. Então é interessante nós entendermos esse processo. O medo, vamos falar um pouquinho sobre o medo e o comportamento, né? O medo pode influenciar significativamente o nosso comportamento, levando-nos a evitar situações percebidas como ameaçadoras. O porquê que você não avança muitas vezes? Por que você tem medo do sucesso? Por que você tem medo das coisas novas? Por que você tem medo das coisas boas muitas vezes? Porque o medo pode influenciar você significativamente no seu comportamento. E aí leva você a evitar situações percebidas como ameaçadoras, porque você tem medo do novo. Você tem medo de fazer muitas vezes novas amizades ou de estar em posições que você não tem o controle. Isso tudo precisa ser tratado. Em algumas circunstâncias, o medo pode ser paralisante, impedindo você de agir e de tomar decisões racionais. O medo pode tomar uma proporção tão grande na sua vida que pode impedir o seu sucesso. Pois é. O que está te impedindo hoje de ser a pessoa que você gostaria de ser? O que está te impedindo hoje de viver a vida que você gostaria de viver? O que está impedindo você hoje de ser a sua melhor versão? De ser esse imparável, de ser essa imparável, de realizar todos os seus sonhos, de alcançar todos os seus objetivos, de viver uma vida plena na qual você foi chamada para viver. O que está te impedindo hoje? Qual o tipo de medo que está agindo sobre a sua vida? Qual é o tipo de medo que está exercendo esse papel paralisante na sua vida? Talvez você não consiga falar agora. Talvez você não consiga entender agora assistindo essa live. Qual é o tipo de medo? Porque está camuflado, está de forma inconsciente na sua vida. Mas isso foi gerado por algumas afirmações, por algumas coisas que aconteceram na sua vida e que você validou. Você criou algumas crenças e essas crenças foram validadas, e quando você está para agir diante de uma situação, o que acontece? O medo vem, porque o medo nos impede de agir ou de tomar alguma decisão racional. Porque ele quer evitar você de estar em situações percebidas como ameaçadora. Então, quando você está mudando de nível, quando você está mudando de fase, que esse medo entende que coisas novas estão vindo, que você não está preparado para coisas novas, ele trava o seu crescimento. Quando a tua vida financeira está melhorando e que as coisas estão acontecendo, esse medo identifica que você não sabe como agir diante daquela situação, identifica isso como uma ameaça, como uma atitude, uma situação ameaçadora, e ele te paralisa e você não avança. Você está sempre ali batendo na trave, você nunca consegue concluir um projeto, você nunca consegue avançar, você nunca consegue se dar bem na vida porque tem algum tipo de medo que está te paralisando, que está entendendo essa situação como ameaçadora. E aí você não age de forma racional, você age de forma irracional. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser mudado. Nil, como que eu faço para tratar isso? Para superar isso? Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um mentor, de alguém que consiga ajudar você a avançar através do medo. Porque o medo vai continuar aí. Ele vai continuar com você, ele vai continuar aí na sua vida. E ele é bom, por um lado, porque você precisa de medo para você raciocinar. Só que ele não pode ser o fator determinante da sua vida. Ele não pode definir o seu futuro. Ele não pode definir o seu sucesso. Ele não pode definir quem é você. Ele não pode definir as coisas que estão por vir sobre a sua vida. O medo não pode te paralisar. Medo como ferramenta de autodescoberta. Olha só, embora muitas vezes associemos o medo a algo negativo, ele também pode servir como uma ferramenta de autodescoberta. O reconhecimento e a compreensão de nossos medos podem nos ajudar a crescer, enfrentar desafios e superá-los. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo.
Então, o medo, ele pode ser uma ferramenta de autodescoberta para você. Então, embora a gente venha associando esse medo a algo negativo, ele também pode servir uma ferramenta de autodescoberta. Porque reconhecer esse medo, ter a compreensão desse medo pode ajudar você a crescer. Pode ajudar você a desenvolver, a superar os desafios, a superar as dificuldades, a superar os problemas que você tem, entendendo qual é o medo que te paralisa, qual é o medo que está ali te atrapalhando. Vai fazer com que você trabalhe isso, que você melhore o seu comportamento, melhore as suas atitudes para enfrentar esse medo, porque esse medo não pode te paralisar. Ele não pode ser o fator determinante. Não pode definir o seu futuro, como eu disse aqui. O medo não pode. O medo não pode te paralisar. Não pode te paralisar. Segundo passo aqui é a identificação do medo. A identificação do nosso medo. Os medos pessoais, como experiências únicas, cada indivíduo tem medos pessoais únicos, moldados por suas experiências de vida, de personalidade e história pessoal. Compreender que todos têm medo é essencial. Então todos nós temos medo. Todas as pessoas têm algum tipo de medo. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho nas suas preocupações, nas suas angústias, nos seus momentos difíceis. Você não está sozinho. Todos nós passamos por isso. Todas as pessoas passam por essa situação. Todas as pessoas têm medo de uma coisa ou de outra. E se você for conversar com as pessoas, você vai ver que as pessoas têm os mais diferentes tipos de medos. Talvez você olhe para você e fale assim, não é possível que eu tenha medo disso. Mas quando você for olhar, você vai ver que as pessoas têm medo de coisas totalmente diferentes e que você olha e você dá risada. É algo comum, as pessoas têm medos dos mais diferentes tipos que você possa imaginar. Mas o que eu preciso fazer? É identificar esses medos e começar a trabalhar com esses medos. Vamos entender alguns medos comuns aqui, nas diferentes áreas da vida. Olha só. Medo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Sabia que tem pessoas que têm medo de fracassar? Tem pessoas que têm medo da rejeição. Porque elas foram rejeitadas um dia. O pai rejeitou, a mãe rejeitou, os parentes rejeitaram, os amigos rejeitaram. Viveu um processo de rejeição e aí ela não avança porque ela tem medo que as pessoas venham rejeitá-la. Fala, Lucas, bom dia. Jéssica, bom dia. Sejam bem-vindos. Pessoas que têm medo de fracassar porque fracassaram uma, duas, foram criticadas durante o fracasso, não aprenderam com os erros, não aprenderam com as falhas e continuam tendo medo. Então elas não tentam coisas novas, elas não tentam coisas diferentes porque elas têm medo do fracasso. O medo do fracasso é um fator determinante na vida de muitas pessoas. Eu digo para você, se tiver que fracassar, fracasse logo. Quando você está iniciando alguma coisa, fracasse o quanto antes, porque o fracasso vai trazer um aprendizado incrível para você. Mas não pode te trazer um medo a ponto de você paralisar, de você não conseguir sair daquela situação. O fracasso não pode definir o seu futuro, assim como o medo não pode definir o seu futuro. Nem o medo da rejeição. Você pode ter sido rejeitado. Você pode ter sido rejeitada. Você pode ter sido abandonado, abandonada. Mas isso não define o seu futuro. Isso não quer dizer que sempre as pessoas vão deixar você de lado, que sempre as pessoas vão te abandonar, que as pessoas vão deixar você para trás sempre. Não. Isso pode desencadear um outro medo, que é o medo da solidão também. Porque as pessoas que são abandonadas, geralmente elas ficam sozinhas. E elas desenvolvem um outro tipo de medo, que é o medo da solidão. Nesse processo de crescimento, muitas vezes as pessoas vão sair da sua vida e está tudo certo. Mas você não pode desenvolver esse medo da solidão. Você vai conectar com pessoas novas. Você vai conectar com pessoas diferentes. Pessoas que querem te ajudar. Pessoas que querem o seu crescimento. Pessoas que querem o seu bem. Pessoas que não se importam se você vai crescer mais do que elas. Sabe por quê? Porque elas querem o seu bem. Muitas vezes as pessoas que estão do seu lado querem que você cresça, mas não que você cresça mais do que elas. Não que você se dê melhor do que elas. Elas querem que você cresça, mas desde que fique no mesmo nível que elas. Elas não vão suportar o seu brilho, elas não vão suportar o seu crescimento, elas não vão suportar o seu desenvolvimento. Então muitas vezes você vai precisar sair desse ambiente e você não pode ter medo disso. Você não pode ter medo de estar sozinho, você não pode ter medo da solidão, você não pode ter medo da rejeição, você não pode ter medo do fracasso.
Você tem que superar isso, você tem que passar por cima de todas essas situações, porque senão você não vai alcançar o seu resultado. E muitas vezes você vai olhar para o lado e não vai enxergar ninguém. Não vai chegar ninguém para apoiar o seu projeto. Se você abrir um negócio, então, não são as pessoas próximas que vão estar lá no seu negócio. Não são as pessoas próximas que vão comprar de você. São as pessoas que você não conhece. Então não tenha medo de fazer coisas novas. Não tenha medo de fazer coisas diferentes. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo da rejeição. Não tenha medo da solidão. Não tenha medo da mudança. A mudança é necessária. Nós fizemos uma série de lives esses dias aí falando sobre mudança. Mudança é importante, mudança é necessária. Mudar o ciclo de amizade, mudar o ambiente, mudar a mentalidade, mudar tantas coisas na nossa vida faz parte do processo. E você não pode ter medo dessa mudança. A mudança precisa fazer parte. Mudança precisa estar presente na nossa vida. Você só consegue alcançar os seus objetivos a partir do momento que você está disposto a fazer as mudanças necessárias. Aliás, você ainda não alcançou seus objetivos, você ainda não alcançou o sucesso, você não alcançou seus sonhos, você não está vivendo o seu propósito ainda, porque você não fez as mudanças necessárias para gerar esse resultado. É simples, fato. A hora que você fizer as mudanças necessárias e começar o comportamento necessário para alcançar aquilo que você gostaria, os resultados vão começar a aparecer. Não tem segredo. Quando você faz aquilo que precisa ser feito, você gera os resultados que precisam ser gerados. E é dessa forma que as coisas acontecem. Nós precisamos reconhecer medos subconscientes. Sabia que você tem medos subconscientes? Às vezes, os medos estão enterrados no subconsciente e podem se manifestar de maneiras sutis. Você começa a avançar, você começa a crescer e aquele medo que está lá no seu subconsciente começa a aparecer. E aí você não sabe, você não entende por que você trava. Você não entende por que você não avança. Porque ainda tem medos que estão dentro de você, que estão te dominando, que estão tomando conta da sua vida. Lembra que a gente falou lá no início? Existem medos que estão para poder te ajudar, para ligar esse alerta, para te favorecer. Só que ele não pode ser um fator determinante, ele não pode definir o seu futuro, ele não pode definir os seus passos. O medo não pode definir quem você é. O medo não te define hoje. Talvez você tenha medo de coisas que você nem imagina, porque está de forma inconsciente, no subconsciente. Só que você vai ter que identificar isso. Você vai ter que tratar isso. O nosso terceiro passo aqui são as raízes do medo. Olha que interessante. Existem algumas coisas que causam esse medo. Como eu disse, quando você nasce, a tua essência, a tua criação, ela vem de forma limpa, de forma sem medo. Sabe por quê? Porque quando você é criança, você não tem medo de pular, você não tem medo do perigo, você não tem medo das coisas que estão à sua volta. Porque você sabe que você tem um pai e esse pai te protege. Você tem uma mãe e essa mãe te protege. Tudo que você quer, tudo que você precisa, você pede para os seus pais. Porque você associa isso a quem te criou, aos criadores. Talvez o teu medo hoje é porque você não está remetendo ao verdadeiro Criador. Aquele que não te limita. Aquele que te deu a vida. Aquele na qual o teu espírito vai voltar. Existem raízes, existem causas desses medos. Um deles é a experiência de infância ou traumas. Muitos medos têm raízes em experiências de infância, como traumas ou eventos assustadores. Essas experiências podem moldar as suas respostas ao medo ao longo da vida. Sabia que quando você assusta alguma pessoa, alguma criança, quando você cria um medo nela, ela pode carregar esse medo para o resto da vida. Isso pode causar um trauma e ela pode não avançar lá em alguma fase da vida dela por causa desse medo que ela carrega. Uma pessoa que foi assustada, uma pessoa que foi ameaçada, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que teve algum tipo de trauma, algum tipo de medo, ela pode carregar isso para o resto da vida dela e a vida dela pode estar travada hoje porque ela não tratou esse medo. Tem medos que têm causas, têm raízes na infância. E é muito sério. É muito sério. Existem medos que são causados pelo condicionamento social e cultural. Medos relacionados a padrões de beleza, sucesso e aceitação social. Tudo isso podem ser influenciado pelo ambiente em que vivemos. Talvez
por causa de uma característica sua. Aquele grupinho lá da escola, os seus amigos, seus parentes, seus primos, zoavam com você. Por causa de uma perna, de um braço, por causa do nariz, dos olhos, da boca. Talvez você viveu isso. Talvez você passou por isso de uma forma natural, mas tem pessoas que têm medo. Tem medo porque foram chacoteados, né? Viraram chacotas em algum momento, e isso travou o crescimento, isso trava o crescimento da pessoa, porque ela não se aceita. Ela não aceita as características que ela tem, e isso traz um medo, e esse medo trava o crescimento dela. Ela não consegue aparecer em público, ela não consegue abrir uma live, ela não consegue assumir a sua essência, ela não consegue desenvolver um papel importante na sociedade, ela não assume riscos, ela não assume responsabilidade, ela fica no anonimato porque tem alguma característica que ela não gosta, que as pessoas falavam lá no passado, e ela carrega isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é perfeito da forma que você é. Talvez você não seja perfeito aos padrões que as pessoas julgam, que as pessoas moldam. Mas você tem uma característica única. Você é um ser único diante de bilhões de pessoas. Você é único, você é exclusivo. Você é exclusiva. Eleia, bom dia. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então, independente do que falam, independente das características que você julga padrão ou não sei onde foi criado esses padrões. Não sei por que esses padrões dominam. Quem disse que tem que ter essas características que a sociedade exige? E alguns medos são causados nesse condicionamento social e cultural. As pessoas não avançam por causa disso. Medos que são causados por aprendizado e observação. Muitas vezes observamos como os outros reagem ao medo e imitamos essas respostas. Precisamos desafiar e desaprender esses padrões de comportamentos baseados na observação. Às vezes você olha para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, seus primos, e eles têm medo de alguma coisa, e esse medo influencia você, e você começa a ter medo de uma coisa que você nem teve experiência. Por exemplo, muitos pais ameaçam os filhos com a polícia, ameaçam os filhos com personagens imaginários. Muitos pais contam lendas, fábulas para os filhos, e embora os filhos não cresçam com uma experiência como essa, eles carregam esse medo dos pais. Porque os pais tiveram medo em algum momento de alguma situação e passaram isso para os filhos. Você precisa quebrar esse medo por observação. O medo de sobrevivência evolutiva. Olha só, o medo como um mecanismo de sobrevivência evolutiva. Nossos ancestrais não tinham todas as regalias que nós temos hoje, não tinham todo o acesso à informação que nós tínhamos hoje, mas precisavam desenvolver mecanismos de sobrevivência. O medo é um deles. O medo entrava em ação para evitar ameaças reais. Ameaças reais de predadores. Ameaças reais de perigo, de situações em que eles vivenciavam, que colocava a vida deles em jogo. E entrou como um fator genético. Como um fator genético. E a gente foi carregando isso. Medo como sistema de alerta interno, uma resposta natural que pode ser adaptada para situações reais de perigo. O medo, como eu disse aqui, ele é importante, ele pode ser bom, ele pode te ajudar. Só que ele não pode determinar o seu futuro. O quarto passo aqui são estratégias que a gente pode usar para poder agir diante do medo. É que eu queria falar assim, tanta coisa do medo aqui, senão a gente vai acabar fugindo aqui do tema da nossa live, né? Que é superar esse medo. O que você precisa entender é que existem alguns medos que estão em você, que precisam ser tratados. Esses medos precisam ser canalizados, transformados em energias produtivas para que você possa evoluir, para que você possa crescer. Você tem que usar o medo ao seu favor. Ele não pode ser um fator determinante na sua vida, não pode definir o seu futuro, não pode definir quem você é ou quem você vai ser. Mas existem algumas estratégias para lidar com esse medo.
Por exemplo, primeira estratégia é o reconhecimento e aceitação do medo. O primeiro passo para você lidar com o medo é reconhecer e aceitar o medo. Reconhecer que o medo existe na sua vida, que o medo está presente na vida de todas as pessoas, mas que ele não pode ser o fator determinante, ele não pode definir o seu futuro. A resposta natural tem que ser sua. Você tem que identificar os medos inconscientes, expô-los e tratá-los. Ignorar ou negar o medo pode aumentar a sua ansiedade. Então não tem como você ignorar. Não tem como você negar o medo. Ele existe. Acontece, é algo que foi instalado em você. E tá tudo certo, como forma de proteção. Tá tudo certo como forma de alerta. Tá tudo certo como uma forma de raciocínio. Você parar diante da situação e raciocinar sobre o que você está vivendo. E a partir daí tomar suas decisões, com medo ou sem medo. Então é importante validar nossas emoções e entender que o medo é uma reação natural às situações que você vai percebendo como ameaçadora na sua vida. Tá tudo certo, o medo tá ali para te beneficiar, não para te prejudicar. Para te ajudar, não para te atrapalhar. Você consegue compreender isso? O medo faz parte da sua vida, mas tem que ser usado a seu favor e não contra você. Olha que interessante. O medo está à sua disposição para ser usado a seu favor e não contra você. Ou seja, ele não pode ser o fator determinante da sua vida. Ele não pode agir de forma irracional, de forma inconsciente. Ele tem que agir de forma racional e de forma consciente. Você tem que estar no controle da sua vida. Muito bom, tá com medo? Estuda-se, prepara e vai com medo mesmo. Claro, você vai ter que ir com medo mesmo. O medo vai te acompanhar. E o medo tem que estar lá junto com você. O medo tem que ser uma estratégia. Tem que estar ali, disponível. Tem que estar disponível. Quer ver uma estratégia para você lidar com medo? É a estratégia de respiração e relaxamento. E Fran de Freitas, Andréa, né? Andréa, bom dia. Uma forma para você lidar com medo é trabalhar a sua respiração e o relaxamento. Sabe quando as pessoas falam para você, olha, antes de você tomar qualquer atitude, conte até 10? Você não faz ideia do poder que tem você contar até 10. Antes de você reagir a qualquer situação, seja ela de medo, seja ela de luta, seja ela de fuga, conte até 10. Você vai ver que vai dar tempo de você raciocinar sobre qual decisão você vai tomar diante daquela situação. Quando você está com medo de alguma coisa, comece a praticar essas técnicas de respiração, de relaxamento. Faz uma oração. Você vai ver que vai despertar uma reação muito mais consciente, muito mais natural, uma reação na qual você tem o controle sobre a situação. Não é algo que vai te paralisar, não é algo com estímulo fora do seu controle. A Léa falou aqui, ó, eu preciso estudar e ir com medo mesmo, eu tenho que tomar uma grande decisão. Léa, é um processo. Qual que é o processo principal aqui? Yuri, bom dia. Qual que é o processo? Cima, Yuri. Qual que é o processo natural aqui? Você entender o porquê que esse medo age. E medo do que você tem. Como eu falei, a gente pode ter medo do novo. Eu trabalho com pessoas que às vezes têm medo do novo. Não conseguem se adaptar a um novo ambiente. Tem pessoas que têm medo de mudança. Tem pessoas que têm medo de sucesso. Tem pessoas que têm medo de pessoas diferentes. E aí vai desenvolvendo de vários tipos de medo e a gente precisa entender a causa. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público. Aliás, a maioria das pessoas, pesquisas indicam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Existem vários tipos de medo e todos nós temos algum tipo de medo. Só que o que acontece? Eu preciso entender. Mas às vezes vem o medo e volto atrás. E sei que a decisão é da vontade de Deus. Pois é. Eu não queria falar isso.
Eu não queria falar, eu não queria entrar nesse ambiente, Léa. Mas muitas vezes a gente se satisfaz com a situação e coloca a responsabilidade em Deus, que é a vontade de Deus, mas muitas vezes não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. E a gente se satisfaz colocando isso na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E qualquer decisão que não seja boa, perfeita e agradável está fora da vontade de Deus, é pela nossa vontade. Muitas vezes a gente justifica a nossa incapacidade, o nosso medo. Deixa eu segurar as palavras aqui porque preciso colocar de uma forma que vocês entendam. Muitas vezes o medo fala mais alto na nossa vida e nós jogamos para a vontade de Deus. O maior erro das pessoas é querer colocar as coisas, a culpa na vontade de Deus. Só que nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós conseguimos ter esse discernimento, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. O medo não pode ser o fator determinante da sua vida. Não pode. E aí eu preciso usar técnicas. Preciso respirar fundo. Preciso reconhecer de onde vem esse medo. Preciso muitas vezes meditar. Preciso muitas vezes orar. Entender esse processo. Entender. E ir se expondo gradualmente. Se eu tiver medo, se eu identifiquei o medo, identifiquei qual é a origem desse medo, por que eu tenho medo, eu vou me expondo gradualmente. Vou me envolvendo. Vou enfrentando gradualmente isso. Vai tentando, por exemplo, quando eu falei aqui sobre falar em público, muitas pessoas têm medo de falar em público, mas não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. As pessoas não têm medo de falar, elas têm medo do julgamento das outras pessoas. Ela tem medo do que as pessoas vão falar sobre elas ou da falha que elas podem cometer ali. Então o medo não é sobre falar em público, o medo é do julgamento das pessoas. É o que as pessoas vão falar de você. E aí você está se importando com a opinião dos outros e não com a sua atitude. Tá vendo como que não é o medo e muitas vezes não é a vontade de Deus? É a tua vontade, a tua incapacidade, a tua não preparação para aquele momento. E aí é muito mais fácil, muitas vezes, eu colocar a culpa em Deus ou colocar isso na vontade de Deus. Não, é porque Deus realmente não queria. Será que Deus realmente não queria? Será que essas coisas já não foram liberadas ou foi uma decisão sua? Eu não queria entrar nesse ambiente aí. Porque nós estamos falando só do medo, não da vontade de Deus. É um outro assunto, é uma questão muito mais forte, muito mais profunda para a gente discutir. Mas quando você está com medo, vai se expondo gradualmente. Se você tem esse medo de falar em público ou de falhar em público, né? Vai se expondo gradualmente. Vai falando para um grupo pequeno de pessoas. Fala para uma pessoa, fala para duas, fala para três, fala para quatro, fala para cinco. Vai perdendo esse medo. Quando você entender que você não tem medo de falar em público, que o medo é da aprovação das pessoas, você vai ver que você vai conseguir. Samara, bom dia. Você vai conseguir avançar. Você vai conseguir crescer. Você vai se adaptar àquele ambiente. Porque você chega muitas vezes num ambiente que é diferente, você tem cheio de pessoas novas, muitas vezes você fica com vergonha de falar, com medo de falar ali. Mas aí o tempo vai passando, você vai falando com as pessoas. É um processo de adaptação. Você só não conhece as pessoas. Quando você começar a desenvolver essas técnicas, você vai avançar. Vai se expondo gradualmente. Procure rede de apoio, de compartilhamento. Esteja perto de pessoas, de amigos, de familiares, de um grupo de apoio. Isso pode ser fundamental para você lidar com o medo. Compartilhar os seus medos também com os outros podem ajudar você a aliviar essa carga emocional. Pode facilitar isso. Construir uma rede de apoio é importante para você superar os seus medos. O nosso quinto passo aqui é transformar esse medo em empoderamento. Olha que interessante, quando você entender esses medos, entender a origem, entender que esse medo não pode ser o fator determinante da sua vida, você pode usar esse medo e transformar ele em empoderamento. Tem várias pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos hoje, mas elas também tiveram medo. E elas foram com medo mesmo. Porque o medo não vai sair de você, você vai ter que ir. E ele vai ter que estar junto com você. Você não vai deixar o medo de lado para você avançar.
Você não vai deixar o medo de lado para você crescer, não. O medo vai estar junto com você o tempo todo. O que vai definir é como você vai lidar com esse medo, porque ele vai vir para te alertar, vai vir para te mostrar o caminho, a direção, os perigos eminentes que tem ali. Só que a decisão final sempre vai ter que ser sua. O medo não pode definir o seu futuro, o medo não pode definir os seus resultados, o medo não pode definir a realização dos seus sonhos, o medo não pode ser o fator determinante nem o opressor na sua vida. O medo não pode definir quem você é ou quem você foi projetado para ser. O medo não pode definir você. Você vai ter que entender quais são os medos que você carrega. Você vai ter que entender o que está atrapalhando. Fala, Léo, bom dia. O que está atrapalhando você de crescer hoje? Qual o tipo de medo que você carrega hoje? E fazer com que esse medo trabalhe ao seu favor. Que esse medo seja um fator determinante para definir o seu futuro. Não para ruim, mas para coisas boas. Para coisas melhores que estão por vir. Porque tem muitas coisas boas para acontecer para você. Aliás, você precisa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e está disponível para você, já está liberado. Tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você está buscando já foi liberado para você. Já foi liberado. Você só precisa acessar, você só precisa sair do seu lugar, você só precisa levantar a bunda da cadeira, do sofá e fazer acontecer. O dia está disponível para você. As 24 horas de hoje já foram creditadas aí na sua conta. Agora multiplica esse talento, multiplica esses dons que estão aí na sua mão e faz acontecer. Porque não depende de mim, só depende de você. Então pega na mão desse medo, usa ele a seu favor, faz com que ele te mostre os perigos eminentes e trabalhe em cima para fazer acontecer, porque se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer acontecer. E não fica jogando a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é sua. O que é natural é com você, o que é sobrenatural é com Deus. Então se existe alguma coisa que está no âmbito natural, é você que vai ter que fazer. Não é Deus que vai fazer. Deus vai fazer o que é sobrenatural. Ele vai abrir portas, ele vai te orientar, ele vai te colocar no caminho certo, ele vai te mostrar a direção. Mas caminhar é com você. Dar os passos é com você. Enfrentar os medos é com você. Enfrentar os desafios é com você. Superar os seus traumas, as dificuldades, os seus medos é com você. Ninguém vai fazer isso por você. Então entenda a origem do seu medo, entenda quais são os medos que estão te paralisando, trabalhe em cima desses medos e avance para a próxima fase, avance para o próximo nível, porque ela está te esperando, ela está te aguardando. O medo, o novo dá medo? Dá. A mudança dá medo? Dá. O diferente dá medo? Dá. O sucesso dá medo? Muitas vezes dá. Mas tudo está liberado para você. É só você acessar. Então, tem coisas grandes e boas esperando você. É só você ir lá e pegar tudo que está disponível para você. Mas para isso, você vai ter que superar esses medos. Então vai para cima porque o dia é seu. Vai para cima porque tem muitas coisas boas te esperando. Aliás, eu desejo que você faça um dia incrível hoje. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E amanhã, 7 da manhã, nós estaremos de volta para mais uma live. Vai lá cuidar da sua vida porque eu vou cuidar da minha. E tem muitas coisas para acontecer. Não esquece de compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, porque tem muitas pessoas travadas por causa do medo, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida dela. Não tenha medo de compartilhar, tá? Porque, na verdade, você não tem medo de compartilhar, você tem medo do que as pessoas vão falar do seu compartilhamento. Mas tá tudo certo, tá? Faz a tua parte, deixa que as pessoas façam a dela. Beleza? Vai pra cima que o dia é seu. Valeu!